Yes! Chegamos no modo PSV. Depois de muita discussão a respeito de volume controlado, falamos muito sobre pressão controlada, chegamos agora no modo pressão de suporte, né? Então trago aqui a vocês essa dinâmica de discussão a respeito do modo PSV, a sigla aqui representando ventilação com pressão de suporte, tá? Vamos fazer aqui uma contextualização legal, né? Uma apresentação aqui desse modo. Em PSV, dependemos das habilidades técnicas do profissional, de uma mecânica ventilatória aceitável e também da performance de participação do paciente. Então, já de cara, nós observamos que para que a gente consiga gerenciar muito bem o modo PSV, nós precisamos sim que esse paciente ele tenha performance de participação, tá? Não existe outra possibilidade senão essa. Não existe a possibilidade do paciente estar, por exemplo, com um drive ventilatório parcial, um drive ventilatório deprimido, depletado, tá? Não existe essa possibilidade para PSV. Então, PSV, eu preciso sim, claro, de um profissional à beira-leito que tenha muita habilidade técnica do bom gerenciamento desse modo ventilatório, tá? Eu vou precisar com certeza absoluta e confiar que a mecânica pulmonar esteja numa situação já aceitável, que aquela fase mais aguda da doença, que os scores clínicos, que a monitorização do controle dos exames de imagem, exames complementares estejam se estabilizando. Então, eu preciso ter um ambiente aceitável, mas principalmente pensando no paciente, eu necessito que ele performe, tá? Ele tem que ter eficiência de participação, que é o quê? Uma boa força muscular inspiratória, que ele consiga correr atrás da própria demanda, que é um grande diferencial aqui no modo PSV, tá bom? Se tivermos um cenário ideal, tá? Se tivermos um cenário ideal, a demanda ventilatória necessária será alcançada pelo próprio paciente, havendo assim menos interferência do programador e maior controle do paciente sobre a ventilação, o que poderá aumentar as chances no sucesso do desmame ventilatório, tá? Então, quando eu falo de cenário ideal, é quando essas três coisas aqui se encaixam. É quando eu tenho uma equipe boa, tá? Que consegue gerenciar muito bem esse modo ventilatório, tá bom? Eu tenho um cenário clínico bom, aceitável, tenho uma mecânica pulmonar em uma condição aceitável de controle e o meu paciente consegue performar, tá? Tá atingindo um bom controle nutricional, é um paciente que aceita muito bem as terapias de mobilização, consigo implementar uma cinesioterapia já com esse paciente, tanto respiratória quanto motora, é um paciente que está sendo bem conduzido, ele está performando na sua função, na sua reabilitação funcional, tá? Então, se eu tenho esse cenário ideal, a interferência do programador, ela é muito mais ali como gerenciador, ele fica muito mais observando a dinâmica da ventilação. Então, você conseguir gerenciar bem um cenário onde seu paciente consegue ficar em PSV, é uma situação que aproxima, que aumentam as chances no sucesso do desmame ventilatório. Eu não posso colocá-lo em PSV a qualquer custo, só por achar que esse modo vai me dar mais chances de sucesso. Não, eu tenho que ter um cenário ideal, ok? Há muitas semelhanças entre o PCV e o PSV. Sim, claro, ambos possuem um volume corrente livre, ambos possuem o fluxo livre, tá? Porém, algumas especificidades devem ser comentadas aqui em PSV. Exemplo, o delta de pressão que nós vimos anteriormente, lá em PCV, ele muda de nome.
agora para a pressão de suporte, que é a nossa PS. Mas o conceito e interpretação continuam os mesmos, tá? A pressão de suporte, ela também é a pressão inspiratória que ficará acima da PIP, então apenas mudou de nome, tá? De delta de pressão passa agora para pressão de suporte. A frequência respiratória, ela é determinada pelo próprio paciente, então nem existe isso em PSV. Essa variável direta frequência respiratória, ela some da máquina, eu não tenho nem possibilidade de me meter nisso. Para FO2 e PIP, também não há nada de diferente a acrescentar. Nós continuamos com as mesmas dinâmicas de ajuste, sempre a FI olhando para a saturação e a PIP sempre acompanhando ali os potenciais de melhora pulmonar, de acometimento, tolerando ali uma pequena variação entre 5 a 8 pontos, tá? Beleza, entre FiO2 e PIP não há nada a acrescentar de diferente, ok. Entretanto, as formas indiretas de influenciarmos o período inspiratório, mesmo sem controlá-lo, é algo muito interessante nesse modo. Então, olha só, saca só, eu não tenho como garantir frequência respiratória, é o paciente que faz, é o ritmo dele. Eu também não tenho como garantir um tempo inspiratório. Ele vai existir, mas de acordo com o ímpeto do paciente. Mas o que é interessante, e é o que eu estou tentando explicar nesse parágrafo, é que mesmo não tendo essa variável tempo inspiratório lá como variável direta, como você já viu nos modos anteriores, apesar dela não existir, eu consigo influenciar. Tá? Eu consigo influenciar de alguma forma. Essa influência, ela parte da própria pressão de suporte. Então, se eu deixar uma pressão de suporte mais alta, se eu sair de uma pressão de suporte de 8 para 12, por exemplo, eu tenho uma tendência de aumentar um pouco mais o período de inspiração. Quanto vai dar? Não faço ideia. O próprio rise time agora, ele também pode influenciar no tempo de enchimento, no tempo inspiratório. Se eu deixo um rise time mais curtinho, mais zerado, mais reto, eu tenho um tempo INS um pouco menor, porque o paciente vai atingir o fluxo mais rápido, o pulmão enche mais rápido, não tem necessidade dele ter um tempo inspiratório tão longo. Se eu deixo um rise time mais o que? Deitado, aumentado, inclinado, eu tenho uma tendência de alongar o período de insuflação pulmonar. Mas nenhum deles se comparam com a porcentagem de ciclagem. Essa tem um slide, tem uma aula específica para nós nos aprofundarmos bem sobre ela. Porque dentre essas três variáveis que influenciam o tempo inspiratório no modo PSV, que é a própria pressão de suporte, o rise time, sem sombra de dúvidas, a porcentagem de ciclagem é aquela que consegue influenciar ainda mais, tá? Então essas três, elas são formas de influência no tempo INS. Quanto vai dar a gente não sabe, mas a gente pode influenciar. Por quê? Tudo nesse modo ventilatório dependerá do paciente e da sua resposta compensatória. Para a gente entender melhor sobre resposta compensatória, eu preparei um slide à parte aqui para vocês, tá? Então vamos lá, ó. Respostas compensatórias esperadas no modo PSV, tá? Então essas três situações aqui são situações esperadas dentro de um cenário ideal, dentro de um cenário de normalidade. É uma ação que vai corresponder a uma reação, tá? Então essa primeira gangorra aqui de equilíbrio, ela trata sobre duas potências aqui. De um lado, eu tenho a P20, que é a pressão do ventilador mecânico. Vamos colocar aqui sendo a pressão de suporte, por exemplo. E de um outro lado eu tenho a PMUS, que é a pressão muscular, é a performance de participação do paciente.
Então, o que que eu preciso tentar fazer ali? Eu preciso ajustar uma pressão de suporte para o paciente que equilibre de acordo com a participação dele, tá? Então existem formas de nós avaliarmos a participação do paciente. Olha, essa participação dele tá boa. Ó, essa participação dele aí tá muito fraca, ele tá com muita preguiça de participar, ou tá participando muito pouco. Olha, essa participação aí tá muito aguda, talvez ele esteja fazendo muito esforço. Então nós também vamos aprender no nosso curso pelo menos uma variável das que são mais utilizadas para monitorar a participação do paciente. Não tenham preocupações em relação a isso. Mas esse aqui é um cenário ideal, onde o que eu coloco de ajuste ventilatório consegue equilibrar, deixar o paciente numa condição de participação boa. E tem um nome, uma classificação para isso? Tem. Isso nós chamamos de normoassistência ventilatória. Então isso aqui é uma situação de normoassistência ventilatória. Se esse aqui for o caso, mantenha a sua pressão de suporte, por exemplo, tá? Isso aqui foi apenas um exemplo. A gente conseguimos não, nós utilizamos para representar essa P20 aqui a pressão de suporte, tá bom? Vamos olhar agora para as gangorras que estão desequilibradas, tá? Apesar de estarem desequilibradas, também são respostas compensatórias esperadas no modo PSV em um cenário de normalidade. Bora pegar aqui a da esquerda, tá? Aqui eu peguei a pressão de suporte e subi ela. Saí, sei lá, vou fingir que estava 6 e eu subi para 12. Aumentei bem a pressão de suporte. Então isso faz com que a P20 aumente. E essa P20 aumentada acaba o quê? Desequilibrando esse sistema. Se eu aumento a P20, o paciente faz menos força, é lógico. Se a máquina passa a me dar mais do que eu preciso, para que eu vou continuar fazendo a mesma força que aqui estava antes, tá? Então isso aqui é uma resposta compensatória esperada no modo PSV. Se esse aqui é o meu cenário, se é isso que está acontecendo com o meu sistema, ele está desequilibrado. E essa situação aqui é uma situação de superassistência ventilatória. Nós chamamos isso aqui de superassistência. Se esse for o nosso problema, reduza a pressão de suporte, por exemplo, para solucionar. Tá? Vamos analisar agora o último cenário de desequilíbrio. Agora eu tenho o contrário. Agora eu estou ofertando pouca ajuda da máquina. Eu peguei a minha pressão de suporte, que era 12, e eu voltei a baixar ela para 10, para 8, e isso fez com que houvesse uma descompensação muito desequilibrada. Eu queria sim que saísse desse cenário e que viesse para esse, só que eu exagerei tanto na redução da pressão de suporte que a participação do paciente ficou muito alta. Tá? Isso aqui é um cenário de desequilíbrio que nós classificamos como subassistência ventilatória. Se esse for o nosso problema, aumente a pressão de suporte, por exemplo. Tá? Dentre os 3 cenários, os marcadores de avaliação de performance do paciente, nós chamamos eles de variáveis de mecânica ativa, né? Vou citar aqui os que são mais conhecidos: P01, PMI, Delta POC, a própria PREMUS, Driving Pressure Transpulmonar, o índice de fluxo, né, conhecido afora como Flow Index. Todas essas são formas, tá, de nós avaliarmos a participação do paciente. Na atualidade, a utilização do ultrassom à beira-leito, avaliando ali toda a dinâmica da contração diafragmática, a espessura, a incursão. Então existem hoje diversas formas de avaliar essa participação do paciente. Qual é a melhor delas? Não existe.
Quais você usa, Walter? Todas que tiverem possíveis para mim. Porque quanto mais critérios de avaliação você tiver, melhor será a sua conclusão e melhor será a sua conduta. Tá bom? Para uma boa apresentação do modo PSV, acho que ficou legal essa nossa contextualização. Espero que vocês tenham gostado. Já já eu venho com novos temas a respeito desse modo.